Bom dia, irmãos. Bom estarmos mais uma vez reunidos para louvar, para engrandecer o nome do nosso Deus. Que nesse culto pela manhã, Deus possa ser engrandecido, louvado, possamos aprender da palavra dele e que isso possa fazer diferença em nossas vidas, em nossos corações. Vamos orar. Ó Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Senhor, nós te engrandecemos, nós te louvamos, porque Tu é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo louvor, ó Pai. O Senhor que nos alimenta, cuida de nós, nos sustenta, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Sua misericórdia em nós, Senhor, pela Tua graça que nos alcança, ó Pai. E que possamos nesse culto agora, Senhor, louvar, cantar louvores a Ti, Senhor, engrandecer o Teu nome, porque só Tu mereces, meu Pai. Que a Tua palavra possa vir de encontro aos nossos corações, através da pregação do pastor, e Seu Espírito Santo possa falar em nossos corações, ó Pai. Possamos aprender cada vez mais de Ti, ó Pai, para que possamos refletir nesse mundo, Senhor, o Seu amor, Senhor, a Sua misericórdia, a Sua graça, para com todos aqueles que precisam receber a boa nova que é Jesus. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar louvando. Tudo estás, nas Tuas mãos, Senhor. Eu sou grato pelo Teu imenso amor. Vamos começar com esse cântico. Eu sou grato
chegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Só teu nome é santo. Me rendo aos teus pés, pois tu és santo. Tua graça me basta e ela me alcança, ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. E ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Amém, glórias a Deus. Uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Olá! Graça e paz! Irmãos, nós estamos com muita saudade da nossa igreja, estamos com muita saudade do nosso PG, saudades da escola bíblica dominical, saudade dos nossos encontros. Nós queremos aqui deixar um grande abraço da nossa família para toda a nossa comunidade da igreja. Nós não vamos citar nomes para não esquecer de ninguém, mas estamos com muita saudade. Um abraço a todos. Hoje eu quero deixar um verso, que é o Salmo 118, 24, que diz assim: Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos e exultemos nesse dia. Hoje é o nosso melhor dia que nós temos. Nós temos o hoje, que Deus preparou para nós. E Ele preparou com todo amor, todo carinho. Então devemos estar alegres no Senhor, né? E que essa alegria não saia dos nossos corações, mesmo diante das dificuldades. Grande abraço a todos, gente. Um abração para todo mundo. Saudade. Graça Breve e a gente se vê. paz! Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Querido Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de
respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante. Mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim. Comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar.
graça e paz, família IBVN. Fomos todos pegos de surpresa com esse coronavírus, tivemos que adiar a nossa volta ao Brasil, mas desde então estamos bem aqui, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos provido de tudo, estamos saudáveis graças ao Senhor, e temos visto também que a pandemia tem sido cada vez menor aqui no estado, os números têm abaixado, a quarentena tem diminuído, até escolas estão próximas a retornar, trabalhos estão voltando, as igrejas desde semana passada elas estão conseguindo aí retornar aos cultos presenciais. Isso é muito animador de ver que o estado está finalmente terminando com essa quarentena e as coisas estão voltando ao normal. Também a nossa igreja aqui, que temos servido aqui nos Estados Unidos, a Dayspring, ela que passou por muitas dificuldades, muitos anos difíceis, temos visto o Senhor também sendo bondoso para com a igreja, uma igreja que também sustenta a gente, uma outra igreja aqui do estado que também sustenta a gente. Ela veio até nós com a vontade de ser parceira da Dayspring e ajudar de várias maneiras, trazendo um pastor, realmente reerguendo a igreja, replantando a igreja aqui no bairro, e temos sido gratos por servir aqui, ajudar, guiar os irmãos nesse processo de transição que a Dayspring tem enfrentado. Estamos morrendo de saudade de cada um de vocês. A gente não vê a hora de poder dar aquele abraço brasileiro. A boa notícia é que estamos com a expectativa de poder retornar ao Brasil no fim de julho, começo de agosto. E a gente conta com as suas orações para com isso. Falta pouco então, logo logo estamos de volta. Um grande abraço para todos vocês. Abraço. Amamos vocês, família IBVN. Tchau, tchau. Tchau. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Graça e paz, bom dia, bom domingo, boa semana para você. Já cantamos ao Senhor, também já recebemos informações preciosas para as nossas direções, e agora nós temos uma oportunidade de abrir a palavra de Deus para juntos estarmos meditando nas Escrituras. Hoje nós estamos iniciando uma série que nós pretendemos pregar neste mês de junho, baseado no livro de Abacuque. Abacuque faz parte dos profetas menores no Antigo Testamento. Nós temos dois grupos de livros, os profetas maiores e os profetas menores, e a diferença é a questão da quantidade de escrituração, ou seja, a quantidade do conteúdo escrito. Então, os profetas menores são livros pequenos, de poucos capítulos, e Abacuque está inserido neste grupo de livros. Então eu peço que você possa ler durante este mês, quem sabe hoje ainda, o livro de Abacuque. São somente 3 capítulos, e nós queremos falar sobre esse livro durante este mês, e o título é A Fé do Justo, baseado em Abacuque capítulo 2, verso 4, o justo viverá pela sua fé, tá bom? Então, nós estaremos iniciando no capítulo de número 1 e dos versos de 1 até 4. Então, apesar da leitura aparecer aí na sua tela, se você quiser, você pode deixar aberto também no seu smartphone ou também a sua própria Bíblia impressa, tá bom? E nos acompanhe no decorrer deste mês. O título da série, A Fé do Justo. E diz assim a palavra do Senhor: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás?
Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Então vamos orar ao Senhor e pedir a direção dele neste momento também. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. É uma forma de nós estarmos pensando em Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra lida, obrigado por esta manhã, onde se renovam as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que de fato o Senhor dirija os nossos passos, as nossas mentes, para a compreensão da Tua palavra. Não somente a compreensão, mas também, ó Pai, a sabedoria para poder praticá-la em nossas vidas diárias. Por isso eu peço a Tua orientação, peço a ministração do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós que estamos assistindo este culto de uma forma remota, de uma forma online. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. O justo viverá pela sua fé. E aqui o tema, a fé do justo. E aqui eu quero trazer uma aplicação para estes 4 versos. A fé do justo o leva a buscar a Deus. Então, o justo, do ponto de vista de Deus, das Escrituras, aquele que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, aquele que tem um relacionamento íntimo com Deus, o justo aos olhos de Deus é aquela pessoa que por fé é alguém que busca o Senhor, é alguém que está constantemente se reportando a Deus na sua vida cristã. Abacuque aqui ele tem um diferencial dos demais profetas. A gente tem um grupo de profetas aí e que são escritores, né? Você pode ler os seus escritos e você vai encontrar na pessoa de Abacuque um diferencial para com os demais profetas. Enquanto os outros profetas, eles levavam a mensagem de Deus aos israelitas e às nações, eles eram porta-vozes, né? Eles eram embaixadores, representantes de Deus, trazendo uma mensagem de Deus para o povo israelita e para as nações. Abacuque, na realidade, ele fazia o caminho inverso. Ele, neste livro, você vai o ver questionando a pessoa de Deus, sobre os dilemas que os israelitas estavam enfrentando e também as nações, e aqui é claro, as nações inimigas, não é? E até hoje, na realidade, também nós temos um pouco desses dilemas ou um pouco dessas ações de Abacuque, de nos reportarmos a Deus com indagações, com questionamentos sobre dificuldades, sobre dilemas que nós enfrentamos. Às vezes nós ficamos de fato perplexos diante da presença do Senhor e trazemos algumas perguntas que nós não temos respostas, esperando em Deus a sua direção. Por exemplo, por que Deus não responde às minhas orações? Às vezes, diante de algumas dificuldades da vida, diante de algumas situações gritantes que nós estamos passando, estamos questionando Deus, por que o Senhor não responde às nossas orações? Abacuque faz isso. Ou por que pessoas boas sofrem e as pessoas perversas prosperam? É uma das grandes questões que muitas vezes a sociedade coloca diante dos cristãos. Ou os cristãos colocam diante de Deus. Deus, por que pessoas boas estão sofrendo e por que pessoas que não te temem, pessoas que não são justas, pessoas perversas, por que elas estão prosperando? São indagações que permeavam o coração de Abacuque, e por conta disso, ele era um questionador, era alguém que estava sempre pensando e trazendo esses pensamentos diante da presença do Senhor. Porque sofro tanta oposição dos outros quando estou fazendo o melhor para o Senhor? Você já muitas vezes entrou na presença do Senhor com essa questão? Por que eu sofro? E às vezes eu estou entendendo que estou fazendo a vontade do Senhor, mas mesmo assim estou passando por vale da sombra da morte.
Situações muitas vezes assim assaltam o nosso coração, com pensamentos, com questionamentos, com dilemas desta forma, não é? Mesmo não obtendo uma resposta tão prontamente, tão instantaneamente, ou Abacuque não entendendo as coisas de uma forma geral, ou total, ou pormenorizada, ou quem sabe até Abacuque sofrendo grandemente, você vai perceber isso no livro. Ele, como um profeta de Deus, ele coloca que de fato a fé do justo o faz buscar a pessoa de Deus. E é sobre isso que nós queremos falar dessa manhã. A fé do justo o leva a buscar ao Senhor. E eu quero destacar nessa leitura que nós fizemos, pelo menos 3 pontos sobre esta verdade que eu quero compartilhar, quero defender e quero de fato colocar diante do seu coração. A primeira é: a fé do justo leva a buscar ao Senhor, mesmo não obtendo respostas prontamente. Olha comigo aí o versículo de número 2. Nós vamos pular aí o verso de número 1. Na nossa próxima pregação, próxima oportunidade, nós falaremos sobre o verso de número 1. Mas eu quero aqui destacar novamente a leitura do verso de número 2. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? A palavra aqui, até quando clamarei, indica que Abacuque já estava orando ao Senhor pelo menos um tempo. Parece que ele já estava clamando, já estava tendo esse ministério de intercessão diante da presença do Senhor, e Deus não o estava respondendo. Por que será que Deus estava indiferente? Talvez isso veio à mente dele. Porque Deus está tão insensível que não possa me ajudar? Parece que é isso que ele está colocando nesse verso de número 2. Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Ou seja, Deus não está sendo sensível às minhas situações, às minhas dificuldades. O profeta queria entender por que ele clamava e Deus não estava respondendo. Esta bem é a verdade nesse verso de número 2. O verbo clamar aqui significa pedir socorro. Ou seja, até quando, Senhor, eu vou pedir socorro ao Senhor, a tua ajuda? E aí você pode perceber na segunda linha do verso 2, diz: até quando gritarei? Esta palavra gritarei pode ser traduzida como alguém que está clamando com um coração conturbado. Ou seja, Abacuque ele estava angustiado diante da presença do Senhor. Ele estava clamando, pedindo ajuda, e a ajuda não chegava. Aquilo dali entrou nele uma angústia, uma situação gritante diante da presença dele, que ele coloca: até quando gritarei violência e tu não salvarás? O profeta gritava violência do mesmo modo quando uma pessoa grita: olha, fogo, fogo. E quando você vê uma pessoa por aí desesperada gritando fogo, fogo, ela está na expectativa de que ela seja acudida por alguém, que ela seja auxiliada por alguém. Eu trabalho num prédio que de vez em quando dispara lá a sirene que é colocado em todos os andares e que já é um norte para que se observe, porque pode estar pegando fogo, curto-circuito, e quando a sirene toca, geralmente as pessoas se levantam, se movimentam, procuram sair de uma forma ordenada do prédio, direcionada, tem pessoas preparadas para esse momento. Então essa questão de se gritar é fogo, quer dizer, as pessoas estão esperando que vai haver auxílio, vai haver direção, vai haver de fato uma movimentação. E ele grita aqui, é claro que ele não está gritando fogo, fogo, mas ele está gritando violência, violência.
E ele está gritando isso diante da presença do Senhor. Ele está colocando o seu coração angustiado diante da presença do Senhor, esperando do Senhor ser acudido, ser auxiliado, ser respondido. Mas isso não acontece. Abacuque, ele não consegue então ver, reconhecer o auxílio do Senhor. E violência aqui é o retrato do momento em que Judá está vivenciando. Abacuque, ele é um profeta que ele está atuando na parte sul de Israel. A gente chama da tribo do sul, e também é conhecido como Judá, onde tem ali a sua capital Jerusalém. É ali que é o seu campo de trabalho, é ali que ele exerce o seu papel de profeta. E ele percebe, de fato, nós vamos falar daqui a pouco, a situação em que Judá está vivendo, diante da presença do Senhor, diante de inimigos que estão sempre à porta. E ele aqui percebe essa situação em que o povo está vivenciando, e ele grita então: Senhor, nos acode, nos auxilia. É violência em cima de violência. Entretanto, em que pese Abacuque não receber prontamente a resposta do Senhor sobre os dilemas da vida em que ele está enfrentando, uma coisa é certa. Pelo que nós já vimos até esse momento, ele é um homem que orava. Se você percebe nesse verso de número 2, ele é um homem que clamava. Ele é um homem que pedia socorro, é isso que significa o clamor. Ele é um homem que levava as suas perturbações ao Senhor, as suas inquietações ao Senhor. Por isso que diz o texto: até quando gritarei? É alguém que realmente, numa situação grotesca, ele está se reportando ao Senhor, dizendo: Senhor, me acode. Eu estou perturbado, eu estou angustiado diante dessa situação que eu estou vivendo, essa perplexidade. Ele é alguém então que pede auxílio, violência, é aquela ideia, socorro. A gente sabe que nem sempre os caminhos de Deus são os nossos caminhos. A gente sabe que nem sempre o tempo de Deus é o nosso tempo. Porém, o justo, mesmo diante das dificuldades da vida, mesmo em meio às ausências de soluções e até as percepções de que Deus não está ouvindo as suas orações, o justo, ele busca o Senhor. O justo faz com que as situações grotescas com qual ele está lidando, está vivenciando, está passando, o faz buscar a presença do Senhor. E é isso que Abacuque está fazendo. O justo, mediante as dificuldades da vida, mesmo em meio às ausências de solução, ele pode pedir socorro ao Senhor. Ele pode clamar ao Senhor, mesmo com o coração perturbado. Ele pode orar continuamente perante a presença de Deus. E ele pode, por fé, ver em Deus um auxílio na sua vida. Então Abacuque dá a entender, como profeta do Senhor, que é um homem que conhece a Deus. É um homem justo diante da presença do Senhor, que tem de fato intimidade com esse Deus. Então a sua fé o faz buscar a pessoa de Deus. Mesmo que as respostas não venham tão prontamente. Mesmo que as respostas não sejam de acordo com aquilo que a pessoa deseja. Então aqui há uma necessidade do profeta de confiança no Senhor. Há aqui uma necessidade do profeta se entregar sem reservas à dependência da pessoa de Deus. É isso que o faz então orar. Você que tem a Cristo como Senhor e Salvador, eu posso aqui hoje te chamar de um justo, não porque você alcançou esse título ou alcançou esse status pelos seus méritos, mas que por meio de Cristo, o seu sangue vertido, a sua morte e ressurreição,
por meio do ato salvador e remidor do Senhor Jesus, resgatador, Ele te declarou justo diante da presença de Deus. Você, como um cristão justo, que vive não pelo que você vê, não pelo que você contempla, não pela sociedade em que você vive, mas pela fé nesse Deus maravilhoso. Diante dos dilemas que você presencia, diante das situações que lhe acomete, o que é que você tem feito? Tem buscado a presença do Senhor, mesmo que as respostas demorem da sua perspectiva? Ou mesmo que as respostas não sejam de acordo com aquilo que você deseja? A pergunta é: como justo no Senhor que o busca, você está fazendo isso mesmo que as respostas não venham de uma forma pronta, instantânea e rápida? É isso que Abacuque aqui está nos ensinando. O justo, a fé do justo o levará a buscar ao Senhor, mesmo não obtendo respostas prontamente, instantaneamente. Mas por conta do relacionamento que o justo tem com este Deus, ele vai ver em Deus um auxílio, alguém que possa lhe acudir, alguém que possa prestar socorro, alguém que possa de fato ouvir a oração. Você tem, diante das suas dificuldades, procurado entrar na presença do Senhor, entendendo que a oração é um recurso vital para a sua própria subsistência, é um recurso vital para que você possa colocar os óculos do Senhor diante das situações que você vive? Você é um justo a ponto de depender do Senhor e buscá-lo prontamente, mesmo que as respostas não venham de uma forma como você quer? É isso que nós estamos aprendendo nesta manhã por meio de Abacuque. Ele, como um justo no Senhor, ele buscava a Deus, mesmo que as respostas não chegavam de uma forma instantânea, tão prontamente, como muitas vezes nós queremos. Ele é alguém que orava, clamava, pedia socorro. As dificuldades financeiras que você se encontra, ou quem sabe dificuldades na área da saúde, ou quem sabe as dificuldades no âmbito do relacionamento com o cônjuge, com os filhos, que muitas vezes pode estar te perturbando, te deixando angustiado ou angustiada, diante dos dilemas da vida que você tem enfrentado. Você tem, como um justo no Senhor, buscado a Ele, mesmo que as respostas não cheguem de uma forma rápida? É isso que nós estamos aprendendo nessa manhã. Você deve sim, como um justo no Senhor, e aqui justo é um termo genérico tanto para o homem como para a mulher, uma pessoa declarada justa. Em Cristo Jesus é a nossa aplicação. Ela pode ter a certeza que ela vai buscar ao Senhor. Mesmo quando as respostas não vêm de uma forma pronta, esse Senhor quer que eu e você venhamos a agir dessa forma. Um segundo ponto que eu quero destacar nessa manhã é que a fé do justo o levará a buscar ao Senhor, mesmo não entendendo as coisas totalmente. Olha só o versículo de número 3. Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Como eu comentei agora há pouco, Abacuque é um profeta sobre Judá, ou seja, o reino do sul. E aqui uma informação muito interessante para nós compreendermos esse versículo de número 3. Jeoaquim, guarda esse nome, Jeoaquim, filho do rei Josias, ele estava reinando em Judá. Mas antes de Jeoaquim, seu irmão, chamado Jeoacás, também reinou, mesmo que brevemente, em Judá, cerca de 3 meses.
Josias, que é o pai de Joaquim e também de Jeoacás, ele é considerado um rei bom sobre Judá. Quando ele reinou, ele foi intitulado, ele foi reconhecido como um rei bom. Ou seja, ele foi um rei que agradou a Deus na sua gestão, no seu reinado. Mas Jeoacás, que reinou por 3 meses, e agora o seu irmão mais velho, Joaquim, ambos filhos do rei Josias, são descritos como reis maus. Isto é, reis que pecaram grandemente contra Deus diante da sua gestão. E Abacuque, a gente entende que ele participou do reinado de Josias e o reinado de seus 2 filhos. Ou seja, ele é um profeta que ele foi percebendo que a nação de Judá foi degringolando com o decorrer do tempo. Ou seja, daquele rei que aos olhos de Deus era um rei bom, Josias, agora na gestão de seus filhos, primeiro Jeoacás e agora Joaquim, houve uma decadência, uma crise, uma ruína constante. E Abacuque está presenciando tudo isso. Ou seja, dos tempos bons do rei Josias, passando agora para os tempos maus diante da presença de seus 2 filhos, Abacuque viu a sociedade se deteriorando. De cima, liderança, a questão dos reis, para baixo, os seus súditos. Então, do pecado, por causa do pecado contra Deus, até a tribo do norte, em 722 a.C., ou seja, cerca de 107 anos, 117 anos mais ou menos antes aqui de Abacuque, a tribo do norte já tinha sido levado como cativo para a Síria. E o que Abacuque está vendo é que aquilo que aconteceu com a tribo do norte há 115, 117 anos atrás, estava também começando a acontecer com Judá. E isso daí então começou a perturbar por demais o coração de Abacuque. Então ele olha que a iniquidade está crescendo de uma forma assustadora no âmbito do palaciano, ou seja, no reinado do Joaquim, também na vida cotidiana das pessoas, na cidade, ali em Jerusalém, nos seus patrícios. Então ele diz assim: por que me fazes ver a iniquidade? Ele está ali testemunhando de uma forma ocular esse degringolar, essa ruína, essa decadência, e ele está diante do Senhor colocando isso. Olha, eu não estou entendendo. Como é que o Senhor, vamos aqui perceber as entrelinhas, como é que o Senhor, um Deus justo, um Deus santo, permite essa decadência, permite essa ruína, permite que a iniquidade se alastre diante da sociedade? Eu estou vendo isso, eu estou participando disso. Porque toleras a opressão, é o que ele coloca. Parece que ele está dizendo: o Senhor está sendo conivente com tudo isso? É as indagações que surgem, que brotam no coração de Abacuque. Ele diz: pois a destruição e a violência estão diante de mim. Ele está testemunhando essa ruína em Judá. Ele sabe que Israel, tribo do norte, foi levada cativo justamente por conta disso, e eles não estão aprendendo com o exemplo da tribo do norte. E aqui então ele está falando: olha, há litígios, há brigas, surgem discórdia entre as pessoas. Eu e você também, nós vivenciamos perdas irreparáveis. Eu estou gravando esta mensagem na quinta-feira pela manhã. Cheguei aqui por volta de 11 horas e minutos atrás recebi a notícia da Nadir que o seu pai, Álvaro, irmão Álvaro, veio a falecer. Eu estou pregando esta mensagem, mas assim com uma profunda tristeza no meu coração.
Hoje eu já orei bastante, já chorei demais, porque o irmão Álvaro e a sua esposa Aldina e os seus filhos Flávio e Nadir, praticamente foi a primeira família que me recebeu na minha vida cristã. Quando eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, praticamente o meu primeiro amigo foi o Flávio. Eu lembro, olha, isso tem muitos anos atrás, cerca de uns 30 anos atrás, quando eu fui dormir na casa deles pela primeira vez na minha vida para poder participar de um acampamento. Eles se preocupavam comigo, queriam que eu dormisse ali porque eles estavam mais próximo da igreja, e naquela viagem de retiro espiritual, eu lembro de ter ido dormir lá na casa deles e das amizades. Quantas vezes eu estive presente na casa deles, almoçando, e conheço a família, os familiares deles, primos, os tios da Nadir, e aprove ao Senhor nessa madrugada a levar o irmão Álvaro para o lar celestial. E às vezes isso traz uma perplexidade em nossa mente, em nossa cabeça, porque é mais uma vítima dessa questão da pandemia. Claro, debaixo da soberania e do poder e do querer do Senhor. Mas a gente fica perguntando, Pai, a gente está testemunhando tantas mortes, tantas pessoas sendo ceifadas, e pessoas próximas demais, pessoas que marcam e marcaram a nossa vida. Irmão Álvaro é um exemplo de dedicação. E cresci na minha mocidade debaixo da orientação dele e de outro grupo, e de todo o grupo diaconal na Igreja Batista Regular em Jardim Ângela. Então a tristeza vem, eu de fato estou pregando esta mensagem com um grande aperto no meu coração, e aqui nós estamos pregando que a fé do justo o levará a buscar a Deus, mesmo não entendendo as coisas de uma forma total. Abacuque está presenciando uma baixa muito grande em Judá. As pessoas que temem a Deus parecem que aqui é tão pequena, não é expressiva diante da iniquidade que ele contempla. E ele está dizendo, por que, Deus? Por que tanta perplexidade nos meus olhos? Por que acontece tantas coisas que a gente perde de uma forma irreparável? A gente fica perplexo diante da presença do Senhor. Muitas vezes nós não compreendemos como as coisas chegam a patamares que vivenciamos dentro de casa. Como é, Pai, que meu casamento chegou a essa situação? Como é que meus filhos chegaram a esta situação? Como é que na minha família as coisas chegaram diante dessa situação? Pai, por que minha profissão chegou nesse patamar? Pai, por que meus negócios não estão dando certo? Porque eu estou sofrendo em meio a tudo isso que eu estou percebendo na minha profissão, nos meus negócios, no meu emprego. Pai, por que a sociedade caminha desse jeito? Então aqui você encontra Abacuque, um homem perplexo, perdas irreparáveis. A sociedade caindo em ruínas. E ele presenciando tudo isso, um homem com temor de Deus no coração tamanha, um justo aos olhos do Senhor, que a sua fé, de fato, o faz buscar a Deus, mesmo quando ele não estava compreendendo tudo aquilo de uma forma total, de uma forma ampla. Eu fico a perguntar a Deus, por que o Senhor não poupou o irmão Álvaro? Por que não lhe deu vida? Por que não recuperou a sua saúde? Eu fico perplexo diante disto. E perplexo diante de tantas coisas que nós vemos aí no nosso dia a dia. É só você assistir um telejornal, é só você folhear um jornal.
É só você perceber o que as pessoas estão conversando, o que elas estão fazendo. E você também vai ficar perplexo diante da presença do Senhor. A despeito de tudo isto, das dificuldades enfrentadas por Abacuque, diante da situação em que Judá estava vivenciando, a fé dele fez com que ele buscasse ao Senhor, mesmo não compreendendo as coisas totalmente. Por mais que você tenha muitos porquês diante da presença de Deus, por muitas vezes que você não vê encaixar aquela peça naquele espaço, o que se requer do justo é que ele busque a Deus, mesmo não compreendendo tudo. Está sofrendo no âmbito familiar, mesmo não compreendendo os porquês? Busca o Senhor. Está vendo os pais ou está vendo os filhos sofrerem e você não encontra respostas para tudo isto? Que sua fé te leve você a buscar ao Senhor. Diante dessa sociedade em que a gente não vê perspectiva, diante dessa pandemia que a gente não sabe até quando, busque a presença do Senhor. É isso que a gente pode aprender aqui com Abacuque. A fé do justo o leva a buscar o Senhor, mesmo quando não tem todas as respostas. De uma forma completa, de uma forma pormenorizada, de uma forma racional. Mas a fé do justo o faz buscar a Deus. Então clame ao Senhor, entre diante da presença dEle. Tenha uma vida de oração constante, escancare seu coração diante de Deus. Deus, me ajuda a entender. Deus, me ajuda de fato a me amoldar ao teu querer. Deus, me ajude a reconhecer o tempo do Senhor. Deus, me socorra. Esse é o ensinamento. A fé do justo o faz buscar ao Senhor. Possa ser que a resposta demore, possa ser que você não compreenda tudo, mas por conta da sua fé em Deus, você age dessa forma, buscando ao Senhor. Então faça isso. O terceiro e último ponto, a fé do justo leva a buscar ao Senhor, não somente em meio a ele não obter uma resposta prontamente, não somente quando ele não está entendendo todas as coisas, mas a fé do justo o levará a buscar ao Senhor, mesmo que sofra de uma maneira enorme, mesmo que sofra grandemente, arduamente. Olha só o versículo de número 4. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. É crido que o ministério de Abacuque ocorreu um pouco antes da primeira invasão de Judá por Nabucodonosor, em 605, 606 a.C., quando Daniel foi levado junto com outros para a Babilônia. Nabucodonosor, ou melhor, a Babilônia invadiu Judá 3 vezes. E parece que Abacuque aqui está vivenciando a escrituração do seu livro um pouquinho antes da primeira invasão. Nos tempos de Abacuque, Judá não estava assim tão livre não. Judá era uma vassala do Egito. Eu coloquei aqui a definição de um vassalo. Vassalo é aquele que era obrigado a se submeter às ordens ou aos tributos de um soberano. No Egito tinha um faraó chamado Faraó Neco. Ele invadiu Judá, levou Jeoacás para o Egito. Ele já estava reinando por cerca de 3 meses. Quando o faraó Neco invadiu Judá, levou Jeoacás para o Egito, inclusive ele morreu lá. Ele não retornou para Judá. E ele colocou no lugar de Jeoacás o seu irmão mais velho, que é justamente Jeoaquim. Esse Jeoaquim reinou por cerca de 11 anos em Judá. E esse Jeoaquim, ele exigiu consideráveis tributos de Judá, justamente para poder pagar as exigências do Egito,
porque Judá era vassala do Egito, ou seja, estava debaixo da administração, da direção do soberano do Egito. E diante desta opressão, o que a gente possa imaginar é que o rei Joaquim, ele vai ser com o povo, vai amenizar as dificuldades, o sofrimento. Mas ao invés de fazer isso, Joaquim, ele age com discrepância, ele age com corrupção. Jeremias, ele é um profeta contemporâneo de Abacuque, ou seja, os dois exerceram seu ministério de uma forma concomitante, juntos. E ele traz a seguinte mensagem sobre Joaquim, que está lá no livro de Jeremias, capítulo 22, de 13 a 19, vai ser colocado aí na tela. Veja só como é a descrição dos dias desse reinado de Joaquim sobre Judá. Diz assim o verso 13: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos, contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça, sem lhe pagá-lo salário. Ai daquele que diz: edificarei para mim uma casa bem grande, com aposentos espaçosos. Então ele põe janela na casa, forra as paredes com cedro e a pinta de vermelho. Você acha que reinará só porque compete com os outros no uso de cedro? Por acaso o seu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe corria bem? Julgou a causa do aflito e do necessitado e tudo lhe corria bem? Por acaso não é isso que se chama conhecer-me, diz o Senhor? Mas os seus olhos e o seu coração estão voltados somente para a ganância, para derramar sangue inocente, para levar o efeito à violência e à extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão dizendo: ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem o lamentarão dizendo: ai Senhor, ou ai majestade. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão. Será arrastado e lançado para bem longe, para fora dos portões de Jerusalém. Então aqui é uma descrição de Jeremias do reinado de Joaquim. Uma pessoa gananciosa, que em meio às dificuldades do povo, por conta do faraó Neco, as suas exigências, ele não estava nem aí, ele estava na realidade fazendo extorsões, se preocupando com os seus bens, aumentando os seus palácios, embelezando os seus palácios, fazendo as pessoas trabalharem sem lhe pagar nada. E ele falou, olha, aqui Jeremias falando, olha, por que você não olha para o seu pai Josias, que teve uma vida abençoada por Deus porque fazia o bem? Por que você não segue os passos de seus pais? É o que Jeremias colocou aqui para Joaquim. Por conta disso, trouxe uma sentença. Olha, Joaquim, as suas sementes trarão seus frutos. Você morrerá e ninguém vai te lamentar. Abacuque estava clamando a Deus por causa das injustiças sociais que estavam sendo vivenciadas por causa dos pecados. Ele viu a opressão dos reis sobre seus súditos, há uma descrição aqui, não é? A opressão de Egito sobre Judá, mas a opressão também de Joaquim sobre o povo, os israelitas. Ele viu a opressão dos fortes sobre os fracos, a opressão dos ricos sobre os pobres. Se você olhar o versículo de número 3, está aí, ou melhor, o versículo de número 4. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Abacuque estava contemplando diariamente a destruição e a violência. E não entendia porque Deus deixava os homens se lançarem às suas maldades. Uma aplicação é que muitas vezes nós também estamos indagando.
Por que tanta violência em nossos dias? É só ligar aí a televisão. Por que tanta morte? Por que tanto roubo? Por que tanta opressão? Por que tanto suborno? Por que os inocentes sofrem? E você mesmo pode ter sido vítima de sofrimento, de injustiça, de extorsão, de engano. Por que sou vítima? Pode ser a nossa indagação. Então Abacuque, ele estava orando pela providência divina. Abacuque sabe das causas e efeitos na vida de uma pessoa, ou na vida de uma sociedade, ou na vida de uma nação, que não tem o temor do Senhor no coração. Ele sabe que a causa de não ter o temor do Senhor no coração trazem os seus efeitos, as suas consequências, os seus frutos na vida de uma pessoa, de uma sociedade ou de uma nação. Por isso, no verso 3, ou melhor, por isso no verso 4, há uma descrição dos resultados da ausência de Deus no coração das pessoas ali em Israel, ali em Judá. A lei se afrouxa, a justiça não se manifesta, os ímpios cercam justos, a justiça é torcida. Mesmo assim, ele sendo alvo, o próprio Abacuque, sendo alvo das injustiças, ele é uma pessoa que busca a Deus. Ele é uma pessoa que clama ao Senhor. Mesmo vendo e sendo alvo de mazelas da sociedade, de um rei, de liderança, que não teme ao Senhor, ele confia no Senhor, ele intercede pelo povo. A sua fé, a fé do justo, o faz buscar ao Senhor. Mesmo quando está sofrendo de uma forma gigantesca, de uma forma árdua, de uma forma profunda. Ele não está ileso, ele não está numa bolha, ele não está parte de tudo isso. Ele também sofre. Se você olhar os escritos de Jeremias, ele também sofre por demais. Ele é encarcerado. Ele é levado cativo com uma parcela para o Egito. Tanto Jeremias quanto Abacuque estão sofrendo por conta dos pecados das pessoas. O Senhor quer que você, mesmo um justo, possa de fato, diante dos sofrimentos que você está vivenciando, e quem sabe esteja sendo até vítima, que você busque ao Senhor, que você se lance em confiança ao Senhor, que você dependa do Senhor mesmo diante das mazelas da vida que se apresentam para você. O Senhor quer que você seja de fato uma pessoa que confie nele, que aguarde na pessoa dele. Então, nessa manhã, nós estamos iniciando uma série de mensagens chamada A Fé do Justo. E eu trouxe para esta manhã a verdade de que a fé do justo o leva a buscar ao Senhor. Mesmo que aconteça 3 coisas, a primeira delas, mesmo que não obtenha a resposta de uma forma pronta, instantânea, mesmo assim a fé do justo faz buscar ao Senhor. Segundo, mesmo não entendendo as coisas de uma forma geral, total ou pormenorizado, detalhado, a fé do justo faz com que ele vá buscar ao Senhor. E por fim, número 3, mesmo sofrendo de uma forma árdua, gigantesca, grandemente, a fé do justo o leva a buscar ao Senhor, mesmo que essa pessoa seja vítima, esteja sofrendo perdas irreparáveis, consideráveis. Então, nessa manhã, nós queremos trazer que você, crente em Cristo Jesus, a sua fé no Senhor, o faça buscar a presença dEle, mesmo quando as respostas não vêm de uma forma que você entenda que seja
correta, rápida, instantânea. Mesmo não compreendendo todas as coisas e você esteja perplexo diante da presença de Deus. E mesmo que você esteja também sofrendo aos olhos do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir mais um louvor e logo depois estaremos orando, encerrando esse tempo. Amados do Senhor, como é bom adorar a Deus, não é? Cantar ao Senhor com esses cânticos. Mas nós não podemos desistir, não podemos desanimar. Tem sido difícil, mas cremos que será temporariamente essa situação de cultuarmos todos os domingos nas nossas casas. Então quero te motivar a continuar orando ao Senhor, clamando a Deus pelo nosso país, pelos nossos governantes, pela nossa igreja, por todos nós, orando e intercedendo uns pelos outros. E claro, orando também pelo mundo todo, para que Deus acabe em nome de Jesus com essa pandemia. Eu te aconselho a continuar desta forma. Não desista, não desanime. Vamos lá, para frente, corajosos. E claro, eu também quero te motivar a continuar com a sua adoração nas finanças. Vai aparecer para você o número e conta aqui do banco, número e conta, agência, tudo certinho, para você continuar adorando a Deus também com seus dízimos e ofertas, ok? Então, continuemos a adorar ao Senhor.
Ok, muito que bem. Ouvimos aí os louvores, os avisos, a palavra do Senhor. E agora temos uma oportunidade de encerrar este culto com uma oração. Queria que você curvasse a sua cabeça aí, aonde você esteja, para que nós juntos possamos clamar ao Senhor. Pai, obrigado por essa oportunidade de entrar na Tua presença em oração. E quero, ó Pai, prontamente agradecer ao Senhor pela vida do irmão Álvaro, que veio a falecer na quinta-feira. E sabemos, ó Pai, que ele está diante da Tua presença e trazemos na lembrança tudo aquilo de bom que ele pôde viver diante de Ti, impactando a vida ao seu redor. Ele impactou a minha vida, ó Pai. Continuo pedindo pelo consolo do Senhor sobre a vida dos familiares, em especial a irmã Aldina, ali a Nadir, o Flávio, o Gerson, os netos, para que eles sejam consolados pela Tua mão, pelo Teu Santo Espírito. Senhor Deus, é de fato a nossa vida diante da Tua presença, em fé, em dependência, que pode nos fazer buscar ao Senhor continuamente. Mesmo quando as respostas não vêm, mesmo quando a perplexidade alcança o nosso coração e a gente não consegue compreender tudo de uma forma nítida, mesmo quando nós mesmos somos alvos do sofrimento, de injustiça, de injúrias, nós temos no Senhor um Deus que está pronto para nos acudir, para nos ouvir. A gente sabe que Abacuque, no texto que acabamos de compartilhar, viveu essa experiência no começo da sua carta, no começo do seu livro, mas depois, como uma rosa que desabrocha, ele foi entendendo, o Senhor foi respondendo, e uma carta em que ele começa em desespero, termina em alegria, em confiança, em dependência. E assim também devem ser as nossas vidas, ó Pai. Diante da perplexidade, diante das dificuldades, o Senhor é o nosso recurso, o Senhor é a nossa fonte inesgotável, o Senhor é o nosso farol, o Senhor é o nosso porto seguro. Mesmo não tendo as respostas da forma como nós imaginamos, as Tuas respostas são as melhores respostas para as nossas vidas. Por isso nos faz, ó Pai, nos conformar ao desejo, ao querer do Senhor, porque isso nos faz bem, porque isso é o melhor para as nossas vidas. Mesmo, ó Pai, não sabendo todos os detalhes e mesmo não podendo, Senhor, a controlar tudo que está ao nosso redor, que a nossa confiança em Ti possa descansar na Tua provisão, na Tua direção. E que nós, ó Pai, mesmo sendo alvos de sofrimento e de ataques e de injustiças, que possamos mostrar a outra face, espelhar Cristo Jesus no nosso pensar, no nosso falar e no nosso agir, e dar um testemunho de que de fato o Senhor é o nosso juiz, é o nosso socorro. Que de fato, ó Pai, na nossa vida diante da Tua presença, a nossa busca ao Senhor seja constante. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um bom almoço e se preparem para estar com a gente no culto à noite, tá bom? Se programe aí.